Olá, a graça e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma segunda-feira. Estamos aqui para a honra, para a glória do nosso Deus. Porque Ele é bom, porque Ele vive, porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida de você. E nessa manhã nós iremos fazer o nosso devocional, crendo que o Senhor está ouvindo a minha voz, a sua voz, crendo que o Senhor, nessa manhã, nós iremos clamar a Ele e Ele irá nos responder. Crendo que os ouvidos do Senhor estão abertos e inclinados para nós. Crendo que a mão do Senhor também está estirada para mim e para você nessa manhã. Segunda-feira, depois de um final de semana, às vezes cansado, às vezes tendo atravessado desertos, né? Eu acho que hoje eu estou com a aparência melhor, glória a Deus, né? A última segunda-feira foi só a graça do Senhor. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Então, se eu estou aqui hoje, é porque é vontade de Deus. E se eu não morri, é porque Ele queria que eu tivesse viva aqui com vocês, né? Que a luta foi grande. Mas vamos para a palavra do Senhor. Não sei se entrei uns minutinhos mais cedo. Elizabeth está aqui, glória a Deus. Irmã Helena Nascimento, bom dia. E estamos aqui para fazer o nosso devocional. A irmã Helena, Elizabeth, que está sentada ali, olhando para mim, eu e o Espírito Santo de Deus, irmã Helena. Então, nós já estamos em 3, e a palavra do Senhor diz: aonde estiver 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. Então, glória a Deus, vamos glorificar o Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos buscar o Senhor. Então, vamos, nessa manhã, ler a palavra do Senhor. E em seguida nós iremos orar. Orar. Glória a Deus. Enquanto isso, as irmãs vão entrando aí. Em nome de Jesus, né? Se não, vai ficar salvo aqui no Facebook e depois, em seguida, no YouTube, no Testemunhando com Solange Rosa. Abra aí a sua Bíblia, irmã Helena Nascimento. Elizabeth já está ali também ouvindo. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos meditar nessa palavra, aonde a palavra do Senhor vai dizer assim, Raniela Oliveira, a palavra do Senhor, bom dia novamente, né, Raniela? Nós já falamos desde cedo, estou com minha garganta, desde que eu tive Covid, que nunca mais eu consegui nem cantar como eu gostava, mas eu louvo a Deus porque ainda está saindo é voz, glória a Deus, que o inimigo não conseguiu calar minha boca, né? Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer assim, escuta aí essa palavra em nome de Jesus, é o Senhor falando contigo, já já nós iremos falar com ele, a palavra vai dizer assim, eu é quem sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar ao Senhor?
Deus Pai, Deus grande, Deus poderoso, Deus glorioso, santo, santo, santo e santo. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para glorificar o teu nome, porque tu és um Deus tremendo, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que não há outro igual, Senhor, tu és um Deus único. Pai, nessa manhã nós queremos render louvores a Ti. Nós queremos, Pai, clamar a Ti, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome. Senhor, nós queremos nos prostrar, Senhor, diante do Senhor. Oh, meu Deus, não há outro Deus. Não há um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso como o Senhor. Pai, nessa manhã nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes a nossa falta de fé, ela é tão grande, Senhor, que o mundo percebe em nós. Senhor, nos perdoa, Pai, porque às vezes nós somos negligentes com a Tua obra. A Tua palavra diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça do Senhor. E as outras coisas o Senhor acrescenta. Mas nós, com a nossa pequena fé, queremos, Senhor, resolver as coisas da nossa maneira. Queremos, Senhor, muitas vezes resolver coisas que só quem pode é o Senhor. Senhor, muitas vezes nós somos enganados pelo inimigo, pela nossa própria carne. Nós nos afastamos de Ti, Senhor, porque nós mesmos nos enganamos. Mas a Tua palavra diz que o Senhor fala conosco nessa manhã. Diz que nós temos que buscar o Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor de todo o nosso coração, invocar o Senhor verdadeiramente. É assim que o Senhor nos manda nessa manhã, confiar em Ti, Senhor. Nós temos, Senhor, nessa manhã que pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, que faça cair por terra, Pai, toda cegueira espiritual, Senhor. O que tem nos afastado de Ti, Senhor, o que nós temos permitido que tenha entrado entre nós e o Senhor. Abre, Pai, os nossos olhos. Senhor, porque nós precisamos nos alimentar da Tua palavra. Precisamos estar congregando juntos, clamando o Teu nome, confiando em Ti, Senhor. Oh, Pai, depois de um final de semana, aonde muitos de nós atravessaram lutas, enfermidades, esfriamento, distância do Senhor. Pai, nessa manhã nós te pedimos, nos fortalece, meu Deus, nos encoraja, Senhor, a Te buscar verdadeiramente, a Te buscar, Senhor, com toda a força do nosso coração, Pai querido. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo traga compreensão da Tua palavra para nós. Venha falar aos nossos corações, Senhor. Venha, Senhor, abrir os nossos olhos. Senhor, venha destapar os nossos ouvidos e venha gravar a Tua palavra no nosso coração, meu Deus. Pai, nós já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é maravilhoso. E Ele nunca nos abandona. Nunca. Mas nós, muitas vezes, não é poucas não, é muitas vezes. Quando o negócio aperta, muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. Quando o negócio fica bom demais, na maioria das vezes também nos afastamos do Senhor. Tudo é motivo
tudo é motivo para achar uma brecha para fugir da presença do Senhor. Aqui nós vamos ver nessa carta que Jeremias manda para os irmãos que estão em Jerusalém, né? Ele manda aqui para eles que estão cativos. Eles estão cativos da Babilônia. Ah, irmã Solange, mas é um povo que está cativo, sofrendo. Foi o próprio Deus que permitiu. Foi Deus que mandou esse povo para o cativeiro. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Quando a coisa tá boa, e nós vamos se divertir ali, vamos fazer isso ali, vamos visitar fulano ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E muitas vezes esquecemos de glorificar o Senhor. O Senhor tem nos dado livramento. Ah, mas você não viu o livramento, mas o Senhor te deu. Você talvez estivesse passando em uma estrada, correndo o risco de ser assaltado em algum lugar, e o Senhor acampou anjos e defendeu você. Você estava em uma estrada e o Espírito Santo de Deus estava ali contigo, e Deus não permitiu que você sofresse um acidente, ou você, ou seus filhos, ou seu esposo. Então, como está tudo bem, então você não precisa buscar o Senhor. Quarta-feira passada, eu fui na terça-feira para a casa da irmã Divaneide, para os nossos pequenos grupos de oração. E na quarta era o culto de oração e de doutrina. E como está sendo na casa dela, porque a nossa igreja está em reforma. O tempo nublado, fechado, e eu olhava para o céu, porque eu tinha que ir na motinha, né? E eu digo, meu Deus, eu tenho medo de ir nessa chuva. Vai chover. E eu olhando para o céu e eu com medo, porque eu ainda estava um pouco enferma. E eu não fui. Diz aí que não choveu. Me deu um mal-estar tão grande, que quando o varão saiu fora, ele disse, gente, por que você não foi? Parecia assim, Deus assim, sabe, na minha cara. Por que eu não fui? Um motivo tão banal. Às vezes, eu não vou para a igreja porque chegou alguém na minha casa. Eu não vou para a igreja porque tá bonito para chover e eu tô com medo. Eu não vou para a igreja porque eu estou com um pouco de dor de barriga. Eu não vou porque eu estou com um pouco de dor de cabeça ou um pouco de febre. Na maioria das vezes. E Deus, bom dia Nilda de Sabarreto, minha amiga. E Deus deu o filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Ele abriu mão do que era mais precioso para lhe dar vida. E muitas vezes, por tão pouco, nós negligenciamos a presença de Deus. Vem um governador. Vem o diretor da empresa que a gente trabalha. Vem fulano de tal que é famoso. Vem um pregador tal, eu tenho que ir. Você vai. E a presença de Deus você negligencia. É desse jeito. Mas o Senhor, Ele vê tudo isso. A palavra vai dizer aqui que foi o próprio Deus que lançou o povo no cativeiro. Vai dizer aqui no versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazei-vos para este lugar. O Senhor Deus, foi Ele que mandou o povo cativo para a Babilônia. Muitas vezes a gente não entende porque estamos atravessando lutas. Nós não perseveramos no Senhor. Nós abrimos mão da presença do Senhor. Porque existem pessoas que para nós é mais importante
do que a presença de Deus. Aí ele diz, você já leu o Salmo 115? Ele diz, eu não dou a minha honra, nem a minha glória a ninguém. A ninguém. Ele não dá. Ele é um Deus zeloso. Nós temos que vigiar. Ele vai dizer aqui, no versículo 12, ele diz, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem negligenciado a obra de Deus, a presença de Deus? Então passe a orar ao Senhor. Passe a buscar o Senhor de todo o seu coração. Peça perdão ao Senhor. Foi como eu fiz na quarta-feira. Eu digo, Senhor, me perdoa. Eu poderia estar lá junto com os irmãos. E eu, só porque eu fiquei com medo da chuva, eu nessa motinha, eu achando que ainda estava doente e tudo. Mas quem foi que sarou? Foi Deus. Foi Deus, minhas irmãs. Quem vê a live de segunda-feira e comparar com a de hoje, vai ver que Deus mudou até o meu semblante. Deus sarou a minha boca que estava ferida. Deus tirou aquela angústia que estava no meu coração. Deus. Aí nós vamos, às vezes, correr para alguém que não pode fazer nada. Aí ele diz, serei achado de vós, versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos, o Senhor diz, congregai-vos. Não deixai de estar orando o Senhor, não. Não deixa de ir para a tua igreja, não deixa, não permita que o inimigo afaste você da casa de Deus. Ele vai sempre arrumar um motivo para você não ir. Sempre. Porque a sua carne nunca está querendo ir. Você olha, tá bonito para chover. Você olha, o sol tá quente. Você olha, tá frio. Você olha, tá com dor de cabeça. Você olha, chegou alguém. Você olha, tem alguma coisa para fazer. Você olha, vai passar um filme que você queria assistir. Você olha, vai ter sempre alguém querendo te tirar da presença de Deus. E às vezes é você mesmo. É você mesmo. É a nossa carne. E aí ele diz, congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei. Ele lançou o povo para a Babilônia. Foi Deus. Não foi Nabucodonosor, não. Ele levou aquele povo preso, mas foi porque era a ordem de Deus. Deus já tinha mandado os profetas avisar aquele povo. Se converta, busque o Senhor. Arruma a tua casa, cuida da tua casa. Minhas irmãs, nós temos feito tanta coisa, né? Às vezes eu me entristeço. Me entristeço quando chega o domingo que eu digo, vamos para a casa do Senhor. Aí um diz assim, eita, eu marquei um compromisso e eu não vou poder ir. Eu digo, meu Deus, eu me encolho todinha. É como se esse povo não conhecesse Deus. De Deus não se zomba. Você pode, o presidente vir e você não ir, você não é obrigado a ir. Tanto faz você ir como não. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. E ele vai dizer aqui, para onde lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Foi o Senhor que mandou, não foi Nabucodonosor, não. Nabucodonosor, ele só atendeu o mandado de Deus. Foi Deus que mandou ele levar aquele povo cativo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí ele disse, se convertam, clamem a mim. Ele vai dizer aqui, no versículo 12, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu ouvirei. Aí no versículo 13 ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração.
Aí ele vai dizer no 14, serei achado de vós. Quando nós buscar ele de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor fará mudar a minha sorte e a sua. E ele vai dizer aqui no 15, vós dizei, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Aqui nós vamos ver o povo de Deus clamando ao Senhor. E ao chegar ao término dos 70 anos cumpridos, o Senhor liberta o povo. Todos conhecem como o Senhor fez para que o nome dele fosse glorificado. Deus fez um rei tão poderoso comer capim. Deus fez com que os seus servos que foram levados cativos andassem dentro das brasas, dentro do fogo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Você conhece, né, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também foi levado cativo aqui. E o nome do Senhor foi glorificado também através da vida de Daniel. E nós, hoje, temos a oportunidade de glorificar o Senhor. Quantos livramentos o Senhor nos já te deu. Ah, irmã Solange, mas eu estou passando por uma luta tremenda. Ei, minhas irmãs. Segunda-feira vocês viram, né, o estado que a irmã Solange estava. Eu estou bem hoje de saúde. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas é como eu digo, passou parece que um rolo compressor em cima das nossas finanças. Está aí tudo na mão do Senhor. Está aí na mão do Senhor. Foi o carro que quebrou, foi a Topic que o motorista botou dentro d'água, bateu o motor. E nós temos um compromisso, sexta-feira, para nós viajarmos, né? Como eu disse, é a festa do meu filho, a festa do jaleco, irmã Nilda de Sá, né? Você já formou os seus 3 filhos, glória a Deus, Deus fez isso. Foi Deus, foi permissão de Deus, né? Sempre que eu olho para você, eu me lembro de uma pessoa em Barbalha que uma vez olhou e disse, eu tenho 3 filhos médicos, 3 doutores, 3 bons doutores. E eu olho para você e vejo a mão de Deus também sobre a sua casa. 3 filhos obedientes e todos 3, né, agradando a você. E com certeza também ao coração de Deus. Porque filhos obedientes, eles agradam ao Senhor. Bom dia, Dilânia Alves, minha prima, Deus te abençoe. Mora no sul, né? Está aqui conosco, entrando também. Quando nós somos filhos obedientes, o Senhor nos dá longos anos sobre a terra. E nós alegramos o coração dos nossos pais e os de Deus também. Então, sábado é a festa, né, do jaleco, do meu filho, e nós estaremos lá para a honra e a glória do Senhor. Para glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito, né? O meu caçula, eu digo, Senhor, cuida do meu filho. Senhor, eu quero sim, Senhor, ele um bom profissional, mas, Senhor, eu quero ele um homem também temente ao Senhor. Um homem temente ao Senhor. E é isso que nós temos que clamar ao Senhor. Não se afastar do Senhor, porque tem pessoas que se afastam do Senhor. Aí na hora da dor, a gente só vê as pessoas, ei, ore aí por mim. Nós oramos, porque se nós não orarmos, é pecado até não orar, nós temos que orar. Mas sabemos que muitas coisas é permissão de Deus. É permissão de Deus. Uma ovelha, quando ela se afasta, o seu dono vai buscar ela e traz nas costas. Está lá na parábola da ovelha perdida. E ele fere ela e traz ela. Então, da mesma forma. Então, quando muitas vezes pessoas que estão distantes diz, ore por mim, eu digo, oro sim. Seja feita a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você.
Às vezes não é só a cura física, mas também a cura espiritual. O Senhor permite que eu e que você passe por lutas, muitas vezes para nós nos aproximar mais dele, para nós buscarmos mais o Senhor. E hoje ele diz a mim e a você, ele diz, eu é quem sei que pensamento eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então invocar-me-ei e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Quando nós orarmos ao Senhor, quando nós invocarmos o nome do Senhor, ele vai ouvir. E ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não só da boca para fora. Não só pedindo para que os outros orem. Você também se jogue na presença do Senhor. E clame ao Senhor. Porque as lutas, elas batem na minha porta, batem na sua também. Mas eu sempre digo que o deserto na vida de um servo de Deus é didático, é para ensinar, é pedagógico. A gente aprende no meio da dor. O couro fica mais grosso. E nós saímos mais forte. Porque nós não lutamos só. É o nosso Deus nos capacitando. Então, não se afaste do Senhor, não. Muitos que se afastaram do Senhor, pessoas que eu conheço, que se afastaram do Senhor, hoje estão numa vida miserável. Está lá em Mateus 12, eu acho que é Mateus 12, a estratégia de Satanás. O Senhor nos limpa, deixa a casa limpa, para que o Espírito Santo habite, e muitos se afastam do Senhor e deixam a casa desocupada. Aí aquelas maldades, aqueles espíritos maus que nos usavam, eles tornam a voltar para aquela casa, e quando eles vêm, eles trazem consigo mais 7 demônios. Está na palavra do Senhor. Não sou eu que estou inventando modelo, não. Aí a palavra vai dizer que o estágio daquela pessoa se tornará pior do que antes. Então nós temos que buscar o Senhor, clamar por Ele, nos fortalecer nele e não nos afastar dele. Porque é como alimentação, você come e fica forte. A presença de Deus, você se alimenta, você fica forte, fica cheio do Espírito Santo. Mas quando você se afasta de Deus, a tendência é você esfraquecendo e o inimigo ir lhe usando, lhe humilhando. Quando você está do jeito que ele quer, ele esfrega você bem muito na lama e mostra para que todos vejam. Mas quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, da presença do Senhor, o Espírito Santo, ele nos fortalece. Ele diz que aquele que planta para a carne, que alimenta a carne, vai colher dela morte. Mas aquele que planta para o Espírito, colherá vida eterna, colherá alegria. Alegria. Então, que nessa manhã você venha clamar ao Senhor de todo o seu coração. Venha se colocar na presença de Deus, porque Ele promete a você e a mim mudar a sua vida, mudar a sua sorte. É Ele que está dizendo, eu mudarei a sua sorte, eu mudarei. E eu tirarei você do estágio que você está hoje, que eu permiti que você estivesse. Eu permiti. Mas por quê? Pela desobediência. Nós somos muitas vezes desobedientes a Deus. Aí não queremos sofrer as consequências. Aí o Senhor diz, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Não tem bom. Não tem bom. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você plantar para o pecado, você vai colher também para o pecado. Morte, né?
Vamos cantar aqui um louvor e em seguida vamos orar a Deus para que Ele nos fortaleça, para que Ele proteja a você, a minha casa, os seus filhos, a sua vida espiritual, de cada um que aqui entrar e que assistir depois no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube, também no Facebook. Deus é bom. E aqui nós vamos nos apresentar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Transforma minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor. E esse louvor é assim: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, glória! Senhor Deus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Senhor, diante da Tua presença, Pai, clamando a Ti, colocando o nosso coração diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que se nós clamarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor será achado por nós. Nós invocaremos o Teu nome, Senhor, e o Senhor responderá. O Senhor mudará a nossa sorte, meu Deus. Então, Pai, nós te pedimos nessa manhã, se há alguma área, Senhor, em nossas vidas que precisa, Senhor, ser mudada, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, faz essa mudança, meu Deus. Senhor Deus, se há alguma coisa, Senhor, em nossa casa que precisa cair por terra para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, pois faz cair por terra nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, os nossos filhos, meu Deus, liberta, Senhor, esposos nessa manhã, Senhor, liberta as pessoas que estão cativas, como o Senhor mandou esse povo, Senhor, que ficaram presos por 70 anos no cativeiro, meu Pai. Mas o Senhor já tinha dia certo, hora certa para que eles fossem libertos, meu Deus. Pai, eles só precisavam clamar ao Senhor. Então, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, liberta, Pai. Se há alguma coisa em nós que nos tira da Tua presença, Senhor, tira de nós, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Nós nos derramamos, Senhor, na Tua presença. Nós falamos que Te amo e que precisamos de Ti, Senhor, e que somos gratos a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, faz uma transformação, Deus. Muda corações, Pai. Se tem filhos que estão de coração endurecido, Senhor, que nessa manhã seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Oh, Jesus, se há relacionamentos, Pai, que estão sendo, Senhor, perturbados, que estão sendo, Senhor, pressionados, que estão tirando pessoas da presença de Deus, meu Pai, pois, Senhor, resolve, Senhor, essa situação, liberta, Senhor, essas pessoas, Senhor, tira do cativeiro espiritual, Pai, porque Tu pode todas as coisas, porque, Senhor, o Senhor é dono de tudo, Senhor, o Senhor dá ordem até no inferno, quem manda lá é o Senhor também, o Senhor manda em todo lugar, Senhor, o Senhor manda na morte, o Senhor manda em tudo, porque tudo o Senhor criou, meu Deus. Então, Pai, nós confiamos em Ti. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã, a nossa vida e a nossa família. Os nossos irmãos em Cristo, Senhor, liberta, Pai.
Liberta, Pai, aquele que não tem ido para a igreja, aquele que não tem valorizado o momento tão santo que é a tua presença, aonde o Senhor diz: congregai-vos de todos os povos, de todas as nações, buscai o Senhor de todo o vosso coração, que eu mudarei a sorte de vocês. Então, Senhor, nós estamos aqui te pedindo, Senhor. Faz, Senhor, mover no nosso meio. Transforma, Senhor, a tua igreja, que somos nós, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Senhor, e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Lucineide Souza, Deus abençoe, minha irmã, a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, as suas filhas, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada uma que aqui entrou nessa manhã. Deus abençoe, glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a você. Ele deu uma família, uma semana na presença do Senhor, mas clame ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Clame ao Senhor com toda a força do seu coração. Diga assim: Senhor, eu preciso ser mudado. Senhor, eu preciso de transformação. Senhor, eu quero que a minha boca seja um vaso, Senhor, usado por Ti, Senhor, para ganhar almas para ti, para ganhar a minha casa para ti, para ganhar a minha família para ti. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Beijo da irmã Solange. Deus abençoe a cada um de vocês. E até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus.